Fala galera, tudo bem? Gente, vamos para mais uma aula. Olha só, aula hoje então nós vamos falar sobre álgebra, tá bom? Então, os temas da aula de hoje, da próxima aula, serão álgebra. Galera, o que é álgebra? O que é uma expressão algébrica? Gente, a álgebra é a parte da matemática que vai envolver as contas que não contenham apenas números, mas sim números e também letras, tá bom? Isso a gente já faz, gente. Se vocês observarem, muitas das nossas contas, principalmente quando a gente faz aquelas continhas envolvendo porcentagem, que a gente usa lá a regra de 3, nós usamos uma derivação da álgebra. Por quê? Porque nós não colocamos lá um valor que não conhecemos e estamos procurando, geralmente atribuído pela letra X, que é a mais conhecida? Pois é justamente isso que nós vamos estudar hoje, um pouquinho mais sobre as ideias básicas, tá? Aqui não vai ser pouco cálculo, é mais a noção da álgebra. Então, quando nós falamos em expressões algébricas, nós podemos imaginar que uma expressão algébrica aqui eu teria uma expressão numérica, eu poderia ter o quê? Olha só, uma expressão numérica eu poderia assim, 4 vezes 5 menos 3. Isso é uma expressão numérica, correto? Agora imagina você fazendo assim, 4y vezes 5 menos x. Concorda que aqui agora eu tenho números, letras junto, onde a letra representa também um valor, só que um valor desconhecido, tá bom? Então, o que acontece? Justamente esse valor desconhecido nós chamamos de incógnita, tá? Então, as letras nas expressões algébricas, elas são as minhas incógnitas. Tem um outro nominho também que ela é chamada. Elas podem ser chamadas de variáveis. Por que variáveis? Porque esse valor, muitas vezes, o valor aqui é um valor que teria atribuído a y, um valor atribuído a x, vai depender muito de cada situação, tá? Ele não é um valor fixo, um valor já definido, mas vai depender da situação. Então, a gente fala de incógnita ou variáveis. A gente vai trabalhar muito com o termo incógnita, tá bom? Então, incógnita é aquilo que eu não sei, ok? Que eu não conheço. Mas vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente faz as leituras disso aí, Porque isso é muito importante no exercício. O que vai acontecer? Muitas vezes ele vai estar escrita na linguagem usual para que você transforme em expressão algébrica, na linguagem matemática. E olha esses exemplos aqui, O dobro de um número. Gente, quando eu falo o dobro de alguma coisa, é 2 vezes, não é isso? O dobro da minha idade. Então, a minha idade multiplicado por 2. Então, o dobro de um número é 2. O dobro é 2. Agora, de um número, eu falei que número é esse? Não. Então, se eu não falei que número é esse, é 2 vezes esse valor que eu não conheço. Se eu não conheço, eu posso atribuir uma letra. Podemos colocar o x aqui, o y, o a, o que for. As letras mais utilizadas são x, y, z, tá? E a, b e c. Mas poderia ser qualquer letra, tá bom? Então, o dobro de um número, 2 vezes esse número. O triplo de um número mais 5. Então, o triplo não é 3 vezes? Então, o triplo é 3 vezes, Então, 3, o quê? O triplo de um número, não sei esse número. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar a letra y aqui, 3 vezes esse número. Aí aqui é só fazer a sequência do que está pedindo. Mais, é o sinal de mais mesmo, está somando. Mais 5, tá? Então, tá aqui o exemplo. Um número menos 4. Não sei o número. Eu sei que é um número lá qualquer, menos 4. Vamos colocar aqui assim, A menos 4. Tá aí, um exemplo. Correto? O quadrado de um número mais 1. Gente, o quadrado é o quê? O quadrado não é você fazer um quadradinho, Mas até então você vai ter que fazer o quê? O número você conhece? Não. Então vamos colocar x aqui. E ele está elevado ao quadrado, expoente 2, tá? Então um número elevado ao quadrado é o quadrado de um número mais 1. Mais 1. Ok? Aí a representação. Como é que seria a leitura e como é que você montaria ele numa conta? Para finalizar essa parte da leitura e montar a expressão, a terça parte de um número. Galera, quando eu falo em décima parte, quinta parte,
terça parte significa que isso aqui é uma fração, tá bom? Então a fração vai ser o seguinte, é a terça parte, é o número dividido por 3, dividido. Então nesse caso aqui, eu não conheço o número, eu vou falar que esse número é y dividido, tá? A barrinha por 3, tá? Então, a terça parte de um número, esse número dividido por 3, está representado na forma de uma fração. Continuando, aqui agora vamos para alguns exemplos. Olha só, um exemplo bem tranquilo, né? Quando a gente faz o cálculo de área, principalmente no caso aqui das fórmulas, a gente usa a fórmula, não é? E nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, a área do retângulo. Gente, né? Lembrando, a área é dada pela a multiplicação da base vezes a sua altura, correto? Então, não é isso que a gente faz? Base vezes altura. Para mim representar algebricamente isso aqui, é a fórmula. A área é igual base, aí eu não vou ficar escrevendo base multiplicado pela altura. Então, vamos simplificar e colocar o B representando a base. Então, essa letra está representando base, toda essa distância daqui ou essa aqui, certo? E a altura, tá? Da figura que é representada pela letra H. Então, a área é a base vezes a altura. Pronto. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? A fórmulazinha que nós temos para cálculo de área é uma expressão algébrica. Agora, o que vai acontecer? A gente muitas vezes parte para o cálculo, né? Imagina aí que eu tivesse aqui 4 centímetros, né, de altura e aqui eu tivesse 10 centímetros de comprimento, né, que é da base. Então, se fosse para me calcular a área aqui, era só eu substituir as letras, né, que é o que a gente faz, a gente substitui as letras pelos seus respectivos valores. Base vezes altura, 10 vezes 4. Então, a área dessa figura aqui com essas medidas seria exatamente 40 centímetros quadrados, ok? Mas imagina agora aqui, ó, ali ficou a visãozinha do exercício. E aqui, represente o perímetro. Vamos lembrar que perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro de um retângulo, cujo comprimento mede o dobro da largura. Vou desenhar para ficar mais fácil de perceber. Nós temos aqui então um retângulo, onde o seu comprimento é o quê? Ó, a linguagem algébrica aqui, ó. O dobro da largura. Então, significa que esse espaço aqui no meu comprimento, né, a parte maior, ela tem que ser o quê? 2 vezes o valor dessa parte aqui. Eu não falei o valor de nenhum deles, tá? Então, aqui é só para representar, não era para você achar que valor que vai dar. Mas, digamos assim, vamos supor que aqui mede x, não sei que valor, um valor x. E aqui, não é 2 vezes esse valor, não é o dobro, então é 2 vezes esse valor, então é 2x. Agora, se eu sei que o perímetro é a soma de todos esses lados aqui, eu sei que esse lado de cima também é 2x e esse lado de cá é x. Resultado, a resposta seria perímetro. Vamos só fazer assim, ó. Soma de todos os lados. Já fizemos isso nas outras aulas, né? Já falando sobre perímetro, sobre área, e a gente já usou esse tipo de conta. Então, olha aqui, eu tenho 2x. Observa que todos os, independente de quem tem número ou não, lembrar um detalhe. Aqui, ó, o x, ele está dobrado, é 2 vezes o valor dele. E esse x que está sozinho é uma vez ele, certo? Então, eu posso fazer o quê? Posso, nessa questão aqui, eu posso simplesmente somá-los, juntá-los aqui, ó. A gente fala que é simplificar. Em vez de ficar esse tamanhozão todo aqui, eu posso resultar e falar assim que o perímetro aqui, mesmo não sabendo os valores, ele vai ser 2x mais 2x, eu tinha 2 unidades, né, de x. Juntei mais 2, foram para 4. Juntei mais uma, foi para 5. Juntei mais uma, foi para 6x. Não foi somatório de tudo? Então, o perímetro aqui representa 6 vezes x. A partir do momento que eu souber o valor de x, eu posso vir aqui e substituir aqui, multiplicar, e eu teria o valor real, né, o valor numérico, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas agora vamos ver aqui a propriedade distributiva, que eu vou até fazer o contrário, era para ter colocado diferente. Imagina assim, ó, x que multiplica 2 mais 6. Na propriedade distributiva, o que a gente faz? A gente multiplicaria o x pelo 2, multiplicaria o x pelo 6,
né? Então, x vezes 2, ó, isso aqui é só juntar, né? X vezes 2 é 2x, sempre observando para colocar o número na frente da letra, tá bom? X vezes 6, 6x. Então, tanto faz você escrever assim quanto assim, é a mesma coisa. Agora, avançando um pouquinho mais, o que vai acontecer aqui, ó? Eu quero que observe, na verdade, vamos avançando assim, ó. 2x mais 6x foi o que nós fizemos um pouquinho ali acima. Eu tinha 2 unidades de x, juntei com mais 6 unidades de x, foi para quanto? 8x, tá? Então, são as 3 formas que eu tenho de representar. Isso aqui, a conta sem estar sendo resolvida. Essa aqui, ela, né, ainda faltando multiplicar os elementos. Eu também poderia pegar aqui e falar assim, ó, x que multiplica 2 mais 6, dá para somar esses dois aqui. Esses aqui é possível, dá 8. E x vezes 8 é 8x, tá? Vamos para outra aqui, ó. Nessa outra situação, vamos colocar assim em evidência, ó. 3, 5. Tá vendo que aqui eu só tenho um y? Então, é 1 no lugar, tá bom? Quando só tem a letra, significa que ela tem uma unidade dela. Aqui seria 5 unidades dela e aqui 3 unidades dela, ou vezes, né, a quantidade. Fazendo a distributiva aqui, teríamos justamente isso aqui, ó, y vezes 3, 3y, y vezes 5, 5y, y vezes 1, 1y. É só o y. Dá para juntar eles, todo mundo? Não dá. Tudo está finalizado em y. 3 mais 5. Você vai pensar só nos números, você conserva aqui, ó, a sua incógnita e vai fazer conta só com os númerozinhos. 3 mais 5, 8. E 8 mais 1, 9. Tá bom? Tanto faz aqui, ó. Todos os dois vão dar 9y. Agora, então, realmente, partindo para o valor numérico, então, é quando eu quero determinar aqui valores, né, números que vão representar uma situação numa representação algébrica. Olha esse exemplo. Qual é o perímetro dos polígonos? Então, eu tenho duas figuras aqui e eu quero saber o perímetro que nós fizemos ali agora. Ó. Se eu sei que esse quadrado aqui, eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados, nesse quadrado aqui os lados medem tudo x, porque o quadrado tem a mesma medida. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Né? E aí você não vacila e achar que você só ia somar duas vezes o x mais x, porque você viu o x só aqui, aqui também é a mesma coisa e aqui também obrigatoriamente é a mesma coisa. Então aqui nós temos que é igual a 4x, não é? Somei tudo, eu tive 4 unidades de x. Então o perímetro aqui é a multiplicação de 4 vezes o valor que o x tiver. Tá bom? Imagina nessa situação que o x tivesse um valor igual a 4, tá? Se o x tivesse um valor igual a 4, qual seria o valor do perímetro aqui? Não seria 4 mais 4 mais 4 mais 4? Ou 4 vezes 4? E 4 vezes 4 é 16. E aqui nós poderíamos dizer que se fosse centímetros, né? 16 centímetros, eu não coloquei a unidade de medida ali em cima, mas seria essa a orientação. Nesse outro aqui, ó, o perímetro, como é que eu poderia representar? É esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, eu teria x mais 4, somado com x mais 4, somado com 3, né? E somado com mais 3, tá? 3 mais 3, x mais 4. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? O 4, o 3... Aqui embaixo também o outro 4 que está aqui, o outro 3 que está aqui. Não pode somar só os números? Pode, não pode? E posso somar só as letras? A letra só tem o x aqui e outro x aqui, não é isso? X mais x. Eu tenho quantos x? 2x. E agora? 4 mais 4, 8. 3 mais 3, 6. E 6 mais 8 é igual a 14. Tá aqui, ó. Essa é a expressão algébrica que representa o perímetro. Agora, voltando para a situação, se eu tiver um valor para x determinado, eu sei que o x vale 4. Então, qual seria o valor numérico que ia dar aqui? Uma vez que eu descobri o valor de x, só ia fazer assim, ó, substituir. 2x é 2 vezes o x, então é 2 vezes 4 mais 14. Galera, eu vou somar ou vou multiplicar primeiro? Né? Primeiro eu multiplico. 2 vezes 4 é 8. E 8 mais 14? Nós temos exatamente aqui o que? 22. Bom? Então, seria esse aqui, ó, o valor numérico, tá? Ele mede 22.
Nessa última situação, nós temos o seguinte: Kátia está preparando doces para a venda. Em cada caixa ela coloca 4 bolinhos e 3 rosquinhas. Então, vamos representar assim, em vez de escrever bolinho, rosquinha, então eu sei que cada caixa ela é composta por 4B de bolinho, 4 vezes o bolinho, né? 4 unidades de bolinho, mais quantas rosquinhas? 3 rosquinhas, 3R, tá bom? Isso aqui significa, isso tudo, essa expressão, ó, foi a tradução que eu fiz, representa uma caixa com a quantidade de elementos que tem lá dentro, né? Uma caixa de doces que ela está vendendo. Mas aí vem as perguntas. Escreva e calcule a expressão matemática que representa a quantidade. Vamos para o A? O A pediu o seguinte: 2 caixas de doce. Então, a caixa de doce não é isso aqui tudo? Representa isso tudo aqui? Mas só que são quantas caixas? 2. Então, isso aqui vai ter que ser o quê? Dobrado, tá bom? Então, 2 vezes 4B mais 3R. Vamos fazer a multiplicação aqui na distributiva, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. 2 vezes 4b, veja que você vai multiplicar, a letra ela só vai acompanhar, você vai multiplicar só o número com o número. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, eu tenho 8b, mais 2 vezes 3, 6, 6r. Resposta aqui, nesse caso, 8b mais 6r. Isso aqui representa 2 caixas, porque para ela montar 2 caixas, por exemplo, de doce, ela vai precisar de 8 bolinhos e 6 rosquinhas, correto? Agora aqui, como é que eu posso expressar 3 caixas? Mesmo processo, 3 vezes 4b mais 3r. Fiz a distributiva, então 3 vezes 4 vai dar 12b mais 9R, certo? Tá aqui as nossas, né, respostas aqui, ó. Foi o cálculo até então. Ah, professor, mas o cálculo, então não sei o que que... Não, não interessa, é só para representar a quantidade de elementos que tem aqui dentro. E se fosse 20 caixas, gente? A mesma coisa, ó. Para fazer 20 caixas, ela necessitaria de quantos de cada elemento? Então, era o somatório disso aqui, ó, a multiplicação, né, com a junção deles. 20 vezes 4, 80b, mais 20 vezes 3, 60r. Ela precisaria de 80 bolinhos e 60 rosquinhas. A última pergunta foi: qual a generalização, gente? Quando eu falo isso, de uma forma geral, eu quero dizer assim, de forma geral, qual a expressão que para N caixas de doce? Observou que a quantidade de caixas de doce não era quem ficava de fora? Aqui, ó, quando era 2 caixas eu coloquei o 2, quando era 3 eu coloquei o 3, quando era 20 caixas eu coloquei o 20. Não foi isso? Mas se eu não falar a quantidade de caixas, simplesmente assim, olha, uma quantidade aí que eu resolver, podia ser 5 variável, ela vai ser representada pela letra N. Então, para mim responder aqui a questão D, eu posso fazer assim, ó, N caixas, N representa quantas caixas? Eu não sei. A quantidade de caixas multiplicado pelo quê? 4 bolinhos mais 3 rosquinhas. Então, tá aqui a minha expressão, né, algébrica montada para essa situação. Tá bom, pessoal? Então, vários exercícios. Isso tudo que eu expliquei também está escrito, né, no material, tá bom? Mas isso aqui ficou a minha orientação. Tchau, tchau. Até a próxima aula.